sábado à tarde. Verso para memorizar: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Assim como o corpo humano, a igreja é uma só, mas tem muitos membros, cada qual com funções e dons distintos. Quando praticados com amor, os dons espirituais promovem um senso de unidade que reflete o caráter do Deus triuno. Nesta semana, examinaremos o ensino de Coríntios sobre os dons espirituais. Essa seção faz parte de uma unidade um pouco mais ampla da carta, em que Paulo trata da conduta cristã em ambientes religiosos. Sua preocupação principal era a desordem nas reuniões. A resposta de Paulo é que a igreja é um corpo cujas partes têm funções diferentes, todas contribuindo para a edificação do corpo de Cristo. Em resumo, Deus concedeu à igreja dons espirituais para promover unidade por meio da diversidade. Sem dúvida, Paulo ainda tinha em mente o problema das divisões abordado nos 4 capítulos iniciais de 1 Coríntios, nos quais a solução para o desentendimento entre os membros é a unidade em Cristo. Agora, ele desenvolve essa ideia explicando o papel dos dons espirituais. Segundo Paulo, somente a unidade em Cristo e no Espírito Santo evita divisões. O dom de línguas. Como entender o dom de línguas? Em harmonia com as manifestações desse dom registradas em outras partes da Bíblia, o dom de línguas tratado em Coríntios é, muito provavelmente, a capacidade concedida pelo Espírito Santo de falar idiomas estrangeiros. Paulo menciona o dom de línguas na lista de dons. Contudo, ele se refere a esse dom repetidas vezes. De fato, a palavra grega glossa, língua ocorre mais de 20 vezes, sendo 15 ocorrências apenas no capítulo 14. Além disso, aparece também o termo grego heteroglossos, outras línguas. Esse número elevado de referências indica que o tema tinha importância especial para Paulo. O uso indevido e o abuso desse dom na igreja de Corinto causavam desordem e confusão no culto público. A razão pela qual o falar em línguas deve ser acompanhado de interpretação é que as línguas precisam ser compreensíveis, do contrário, não há proveito em usar o domingo. Isso explica por que Paulo deu tanta ênfase à interpretação e ao entendimento. É evidente que ele não criticava o dom em si, mas como veremos amanhã, a importância excessiva que os coríntios lhe atribuíam, o que levou ao descuido do dom de profecia. É importante observar que, embora Paulo desejasse que todos em Corinto pudessem falar idiomas estrangeiros, ele não esperava que isso ocorresse com todos. Por isso, a ideia de que todos devam falar em línguas como prova do batismo no Espírito Santo é uma perversão do ensino paulino. Há pessoas em sua igreja que falam outros idiomas? Como elas podem usar essa habilidade para alcançar mais pessoas para Cristo? De que modo esse fato nos ajuda a compreender a verdadeira natureza do dom de línguas tratado por Paulo? Diversidade de dons. Paulo introduziu um novo assunto em Coríntios com a fórmula quanto a estudiosos discutem se ele se referia a dons espirituais ou a pessoas espirituais, porque o termo grego tom pneumaticon admite os dois sentidos. Dons espirituais é preferível quando Paulo claramente se refere aos dons. Ele indica que o primeiro dom do Espírito é a confissão de fé de que Jesus é o Senhor. Na época, dizer que Jesus é o Senhor significava afirmar que César não o era. Isso era visto como rebeldia contra a autoridade imperial e, portanto, punível com a morte. Jesus e Paulo enfatizaram que a fé em Deus, mesmo diante de perseguição e ameaça de morte, é um dom do Espírito. Na verdade, a fé é o dom mais básico. Não por acaso, ela é mencionada em primeiro lugar em Coríntios. Que a fé é um dom espiritual fica claro. No entanto, há muitos outros dons. O fato de o Espírito Santo distribuir os diferentes tipos de dons a cada um, individualmente, conforme ele quer prova que todos eles são necessários. A repetição das palavras diversos e diversidade destaca a multiplicidade de dons. O que Paulo chama de dons espirituais é desenvolvido sob 3 perspectivas: dons, serviços ou ministérios e realizações. Embora os termos tenham nuances distintas, não convém estabelecer uma distinção rígida entre eles, pois o paralelismo do texto os aproxima. Observe também que os dons espirituais existem para promover a unidade com base no caráter triuno de Deus. O Espírito concede os dons, e Deus capacita os crentes para servir a Cristo na comunidade de fé.
Cada cristão recebe dons individualmente, mas eles são dados para o benefício de toda a Igreja. Perceba novamente a ênfase de Paulo na unidade. Unidade por meio da diversidade. A noção de unidade introduzida em Coríntios, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e o mesmo Deus é desenvolvida no decorrer do capítulo. Isso fica evidenciado pelo uso de expressões como um só e o mesmo Espírito, o corpo é um só corpo, um só Espírito e todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Ao lado do conceito de unidade, Paulo ressalta a diversidade dos membros no corpo de Cristo. Essa ênfase, ao mesmo tempo, em unidade e diversidade mostra que os dons espirituais visam promover unidade por meio da diversidade. Essa unidade em meio à diversidade deve refletir o caráter de Deus. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra, e o Espírito Santo, outra. As três pessoas da divindade mantêm sua individualidade enquanto atuam juntas para edificar a Igreja e capacitá-la para a missão. Por que a ilustração do corpo com suas muitas partes é adequada para representar a Igreja e seus membros? Uma ideia central de Coríntios é que, embora os membros do corpo sejam diferentes entre si, dependem uns dos outros. Os pés dependem dos olhos para ver por onde andar, por sua vez, os olhos não tocam nada, apenas as mãos o fazem. Além disso, a ideia de que alguns membros são mais fracos ou menos dignos é apenas aparente, pois todos são necessários. Infelizmente, havia entre os coríntios a tendência de valorizar alguns dons e desprezar outros. Para evitar esse erro, Paulo dirigiu sua atenção ao amor, um caminho ainda mais excelente. Em outras palavras, qualquer que seja o dom, quando exercido com sabedoria e amor, agrada a Deus. Quais são os seus dons? Como você pode usá-los para edificar o corpo de Cristo? Um caminho ainda mais excelente. O amor não é um dom entre muitos. É o meio pelo qual todos os dons alcançam seu propósito. Qual é o papel do amor em relação aos dons espirituais? Paulo ensina que apenas pelo amor os dons espirituais podem ser usados de modo adequado. O apóstolo inicia retomando dons mencionados, apenas para destacar que eles não têm valor algum se não forem motivados pelo amor. Assim, conhecimento e fé, mesmo uma fé a ponto de transportar montes, nada são sem amor. Do mesmo modo, a habilidade de falar em línguas, sem amor, reduz-se ao bronze que soa ou ao símbolo que retine. Até o importante dom de profecia, sem amor, nada é. Paulo descreve o que o amor é e o que não é, mais precisamente, o que ele faz e o que não faz. Os verbos escolhidos mostram que amor não é apenas sentimento, é ação. Assim, o amor é paciente, é bondoso, se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Em contraste, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se conduz de forma inconveniente, não procura os próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor e não se alegra com a injustiça. Esse conjunto de verbos apresenta orientação sólida para o comportamento adequado no exercício dos dons. Não por acaso, a discussão sobre a verdadeira natureza do amor está situada exatamente onde Paulo trata do conflito a respeito dos dons espirituais. De fato, o amor é a chave para o uso sábio dos dons. E ele é colocado ao lado da fé e da esperança, porém o maior deles é o amor. Por que o amor é essencial para a nossa fé? Que melhor forma de experimentar a realidade do amor de Deus do que procurar, com oração, refletir esse amor aos outros? O dom de profecia ocupa lugar de destaque na discussão de Paulo sobre os dons espirituais. É interessante notar que ele costuma ser mencionado antes do dom de línguas. Quando o dom de línguas é citado em primeiro lugar, serve apenas para ressaltar que tem menor importância que o dom de profecia. O dom de profecia tem a finalidade de edificar, exortar e consolar. Isso indica que profecia não se trata tanto de prever o futuro, mas de orientar a vida no presente. O verbo grego profeteu pode significar anunciar algo com antecedência ou dizer algo em nome de alguém. O primeiro sentido aparece em Atos, em que Davi é chamado de profeta por antever acontecimentos. O segundo sentido é visto em que Judas e Silas são identificados como profetas. A profecia deles, entretanto, consistiu em encorajar e fortalecer os irmãos com muitos conselhos. Efésios nos ensina que os dons espirituais não terminaram na época dos apóstolos.
eles devem permanecer até o fim. Contudo, quem afirma ser profeta precisa ser examinado com base nas Escrituras. Em termos gerais, 4 regras devem ser atendidas: as predições se cumprem, a mensagem concorda com a dos profetas anteriores, a vida diária demonstra compromisso com Cristo, e os frutos são reconhecidos. Isso também se aplica aos verdadeiros profetas. O Apocalipse indica que o dom de profecia é uma característica distintiva da igreja remanescente. Como adventistas do sétimo dia, cremos que esse dom foi concedido a Ellen White e se reflete em seus escritos. Quais são as razões pelas quais cremos no dom profético de Ellen White? Que perguntas você ainda tem quanto ao papel e autoridade dessa profetisa? Estudo adicional. Saiam os homens a labutar, confiando no Senhor, e Ele irá com eles, convencendo e convertendo pessoas. Um obreiro poderá ser um orador fluente, outro um hábil escritor, outro talvez tenha o dom de sincera, diligente e fervorosa oração, outro o dom de cantar. Outro poderá ter especial poder para explicar a palavra de Deus com clareza. E todo dom deve tornar-se um poder para Deus porque ele trabalha com o obreiro. A um Deus dá a palavra de sabedoria, a outro conhecimento, a outro fé. Mas todos devem trabalhar sob as ordens do mesmo dirigente. A diversidade de dons conduz à diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ninguém despreze os supostos dons menos importantes. Ponham-se todos a trabalhar. Que ninguém cruze os braços com descrença, por pensar que não pode realizar uma grande obra. Deixem de olhar para o próprio eu. Olhem para seu líder. Com sinceridade, mansidão e amor, façam o que podem. Cada um de nós necessita da ajuda que podemos receber de outras mentes. Deus atuará em outras mentes além da nossa. Os vários dons dados a diferentes indivíduos devem fundir-se para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Sempre haverá obstáculos diante de nós, mas devemos seguir nosso líder e enfrentar nossas dificuldades unidos, de mãos dadas. Por que o dom de profecia é mais importante do que o dom de línguas quando não há interpretação? Por mais importante que seja o amor, por que ele não pode ser o único critério para discernir se alguém está falando a verdade e merece ser ouvido?